Quer dar passos na sua vida intelectual? Então vem comigo, Padre Sertilanges, a vida intelectual. Vamos lá. Fala galera do canal Na Leitura, aqui é Léo Ferreira e hoje nós iremos falar sobre o livro A Vida Intelectual do Padre Sertilanges. Muitos acreditam que para se tornar um intelectual tem que ser alguém genial, tem que ser alguém com uma capacidade intelectual grande, uma pessoa que consegue ler muitos livros com uma velocidade incrível. Existe uma história que eu sei que você conhece, da lebre e da tartaruga. A lebre, como todos nós sabemos, ela é ágil, ela é rápida, ela possui um corpo totalmente preparado para a velocidade. Já a tartaruga, ela possui um corpo com casco, cheio de casco, pesado e com pouca flexibilidade. Obviamente, numa competição de corrida, iríamos apostar na eficácia e na velocidade da lebre, ou do coelho. Mas nessa historinha, nós sabemos quem ganha. Quem vence é a tartaruga. Por quê? Essa historinha tem uma coisa muito significativa. A consistência vence qualquer coisa. A velocidade da lebre, obviamente, é uma grande vantagem. Porém, a lebre, ela se dispersa com os prazeres e com as coisas que vão passando que atraem a sua atenção. Já a tartaruga, ela permanece focada até o fim, na finalidade, no objetivo, no propósito. Então, olhando essa realidade da lebre e da tartaruga, nós podemos também entender que, na vida intelectual, se você for rápido em leitura ou lento em leitura, o que vai realmente importar é a sua constância. E para que a gente possa adquirir a constância, nós precisamos de uma organização, de uma vida disciplinada, ou, como o próprio padre Sertilanges diz, para vivermos uma vida intelectual, precisamos de uma vida consagrada à intelectualidade. O que é isso? Uma vida consagrada é uma vida totalmente lançada a esse objetivo. Devemos viver como os consagrados, só que na perspectiva intelectual. Nós temos aqui um livro muito bom, de 9 capítulos apenas, e não é um livro grandioso, porém, você vai, ao lê-lo, se tornar grandioso. Nós temos um livro de 267 páginas. 267 páginas, 9 capítulos apenas. Vamos aqui conhecer, dar um passeio sobre alguns capítulos e, em seguida, ler alguns trechos. Primeiro capítulo, nós vamos ler sobre a vocação à vida intelectual. Como já estava falando, essa vida intelectual, ela é determinada por uma consagração. Trabalhar a intelectualidade como ser um consagrado. Uma disposição da sua alma, da sua vontade à vida intelectual, aos estudos. No capítulo 2, as virtudes de um intelectual cristão. As virtudes comuns, a virtude própria do intelecto. No terceiro ponto, o espírito de oração. No quarto ponto, a disciplina do corpo. Esse livro é muito interessante, porque aqui vai ensinar que a gente precisa adquirir virtudes para transformar a nossa vontade, e assim a gente progredir intelectualmente. Vamos ler um trecho para ver o que o padre Sertilanges diz sobre esse tema. A virtude própria do estudioso é, evidentemente, estudiosidade. Não nos apressemos a tomar isto por simplista. Nossos mestres da doutrina nem sempre entraram em acordo sobre isso. Santo Tomás situava a estudiosidade
entre a temperança moderada, para indicar que, em si, o saber é sempre bem-vindo, sem dúvida, mas que a constituição de nossa vida não exige temperar, ou seja, adaptar às circunstâncias e vincular a outros deveres um apetite de conhecimento que facilmente se torna excessivo. Olha só que coisa interessante. Eu lembro muito dos meus ensinamentos no meu primeiro ano de seminário, a partir de conhecimentos como esse livro, do Padre Sertilange, para que a gente pudesse aprender a entrar na vida intelectual. E, na época, ainda quem passava essa formação para a gente era o Monsenhor José Maria. Ele falava assim, ele falava que a vida intelectual nós precisamos ter uma dedicação exclusiva. E essa dedicação exclusiva, nós precisamos trabalhar em nós, trabalhar o nosso querer. Então, a gente precisa, de fato, é só lembrar da lebre. A lebre, ela se distraía com tantas coisas que estavam ao seu entorno, e ela não conseguia a virtude da constância para prosseguir. Já a tartaruga, não. Ela focava. Então, uma das virtudes próprias da vida intelectual é essa, a constância de perseverar. Para isso, existem alguns facilitadores, como, por exemplo, a gente separar um momento para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida intelectual. E é muito interessante porque nesse livro nós vamos ver exatamente isso. A vida intelectual e a espiritual não podem andar separadas. Isso também aprendi na teologia. Quando fazia teologia, os padres sempre falavam e os professores sempre falavam isso. A teologia precisa ser feita de joelhos. Quando estudava filosofia, a mesma coisa. O sentido do sacrifício que nós vamos ter que dar ao ler um livro mais duro, com palavras difíceis, que a gente não compreende bem. Nós precisamos colocar o nosso coração ali e a nossa oração ali também. De fato, é transformar a vida intelectual numa vida consagrada a Deus também. Por quê? Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Por que você quer se tornar um intelectual? Para honrar a si próprio e vangloriar-se? Ou para ajudar o próximo, honrar a Deus? É assim. A vida intelectual só tem fruto quando nós aprendemos e doamos aquilo que nós aprendemos, para que aquela pequena semente que um dia foi plantada em nosso coração, em nossa mente, em nosso conhecimento, possa frutificar não só em nós, mas também em outros. Vamos seguir aqui. No mesmo trecho ainda sobre a virtude própria da vida intelectual. Quando digo excessivo, compreendo em dois sentidos. No campo da estudiosidade, dois vícios se opõem. De um lado, a negligência e do outro, a curiosidade vã. Olha só, tá vendo? A questão da negligência e também da curiosidade vã. É o propósito da vida intelectual. O porquê que a gente está se dedicando a uma vida intelectual. A questão de uma vida negligente ou até mesmo de uma vida intelectual que busca uma curiosidade vã, busca saciar essa curiosidade vã. Quando dedicarmos a uma vida intelectual, não podemos ser negligentes, não podemos buscar somente coisas que queremos, não podemos deixar de lado as coisas importantes como a verdade. Não podemos querer somente aquilo que é bom para nós, mas temos que entender que a verdade, de fato, é aquilo que é importante. Pois é, vamos para o capítulo 3, então, porque já tem muita coisa aqui ainda e o vídeo já está ficando longo. Capítulo 3, a organização da vida. Simplificar
Guardar a solidão, Isso aqui é tudo, ó. Guardar a solidão. Para que você possa ter uma boa vida de estudo, você precisa guardar a solidão. Aprender a ser solitário. E ser solitário é se ausentar de pessoas, mas também das redes sociais, para que você não possa se distrair. Mas, Léo, eu sou pai de família, eu sou mãe de família. Léo, eu tenho vários irmãos. Tudo bem. Então, a solidão, o dia da solidão, o momento da solidão, você precisa guardar a solidão em um momento da sua vida, em um momento do seu dia. Claro, você não vai ler o tempo todo, mas, puxa, separa 1 hora por dia para estudo solitário. Léo, eu faço faculdade. Ótimo. Quando você chegar em casa e estudar, estude sozinho, na solidão. Deixe de lado o seu tablet, o seu telefone, os seus e-mails, as redes de comunicação que você possui. Deixe de lado, no momento de estudo, o silêncio e a solidão. E entenda uma coisa: aquele que se consagra à vida intelectual, aquele que se consagra também a Deus, para a vida de oração, ele precisa do silêncio, ele precisa da solidão. E a solidão, eu lembro do Papa Bento XVI, ele escrevendo um artigo, ele falava: a solidão não é um vazio, não é uma ausência, mas é na solidão que nós encontramos uma pessoa. É na solidão que encontramos a Deus. E é na solidão que você também vai encontrar consigo mesmo e encontrar toda motivação e inspiração para crescer intelectualmente. Tá certo? Então, esse capítulo 3 é muito importante. Mais um passo, capítulo 4, o tempo do trabalho. É isso. Como eu já estava conversando sobre isso. Separar um tempo para o trabalho. E existem várias possibilidades. E ele vem trabalhando aqui sobre essas possibilidades de tempo que nós precisamos separar, dependendo aí do seu horário de trabalho. No capítulo 5, o campo do trabalho, a ciência comparada, o tomismo, a especialidade, os sacrifícios necessários. E no capítulo 6, o espírito do trabalho, o entusiasmo da pesquisa, a concentração, a submissão ao verdadeiro. Olha só como isso é importante. Já estava falando sobre esse tema, mas muitos de nós hoje, nós encontramos por aí pessoas que querem simplesmente justificar as suas emoções, seus sentimentos, as suas ideologias, mas querem abandonar a verdade, dizendo que tudo é subjetivo ou relativo. Existe a subjetividade, óbvio, e existe a relatividade. Mas existe também uma coisa que se chama objetividade. Existem coisas que são objetivas, verdadeiras, e não estão no campo da opinião. Elas são porque são, e pronto. Nós podemos gerar opiniões sobre essas coisas, óbvio, mas essas opiniões, elas têm que estar no campo da opinião. E nós temos que compreender que a opinião é totalmente diferente do que verdade. A verdade é que aquele objeto é o que é, e pronto. Agora, eu posso dizer que aquele objeto é bom ou mal, segundo a minha opinião, que eu gosto ou não, segundo a minha opinião. Mas a opinião continua sendo opinião. Ela é relativa. Aí vai ser subjetivo porque vai depender de cada pessoa, de cada sujeito, diante da relação com aquele objeto. Quando eu falo objeto, não só bens materiais, mas os objetos no sentido de objeto de pesquisa, de estudo, de avaliação, de julgamento.
aqui, nesse caso, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser Deus, pode ser de fato um objeto material, ok? Mas a verdade, ela tem que ser buscada sempre, mesmo que doa, mesmo que essa verdade destrua muitas convicções que eu tenho. A vida intelectual é uma vida de liberdade. Em que sentido que quero dizer? Eu tenho que entender que aquilo que eu achava ficou no passado. Eu tenho que buscar agora a verdade sobre as coisas que eu busco, as coisas que eu quero conhecer. Maior do que as nossas ideologias tem que ser a nossa busca pela verdade. E como nós também cremos, nós sabemos que toda vez que buscamos a verdade, lá no final dela, nós encontraremos uma pessoa, que é o próprio Deus, que é o sentido final de tudo que é a verdade. E aqui eu quero mostrar para vocês, lá na página 161, o sentido do mistério. Eu gostei muito disso. Deixa eu só pegar aqui, página 161, quando ele vai falar sobre esse ponto da verdade, ele vai dizer assim: o sentido do mistério. É suficiente dizer que o sentido do mistério deve permanecer, mesmo após nosso esforço máximo, e mesmo depois que a verdade tenha aparentado sorrir-lhe. Os que acreditam compreender tudo comprovam apenas por isso que nada compreenderam. Os que se satisfazem com respostas provisórias a problemas que, na verdade, se colocam sempre, falseiam a respeito que lhes é dada, não sabendo que ela é parcial. Toda questão é um enigma que a natureza nos propõe e Deus o faz através dela. O que Deus propõe, somente Ele pode responder. As portas do infinito estão sempre abertas. O que há de mais interessante em cada coisa é aquilo que não se expressa. Não sabemos o todo de nada, diz Pascal. E para compreender a fundo uma única coisa, diz Claude Bernard, seria preciso compreender todas. Podemos dizer da plena verdade em um assunto qualquer aquilo que Santo Agostinho dizia de Deus. Se compreenderdes, diz-te a ti próprio que não é isso. Olha só, tá vendo? Olha a beleza desse livro. Aqui nós vamos entender que existem mistérios nesta vida que nós não vamos aprofundar, nós não vamos conhecer. Nós não temos a capacidade de conhecer tudo. E nós não podemos ter em nosso coração esse engano de achar que a razão humana, o nosso intelecto, a vida intelectual, precisa responder tudo. E sábio ou inteligente é aquele que tem respostas para tudo. Ou até mesmo dizer que as coisas espirituais, porque não são empíricos, ou seja, sensíveis, capazes de compreendermos como as coisas materiais, dizer que as coisas espirituais não existem. Deus ou as coisas espirituais não existem. Nós temos que entender que não temos respostas para tudo, mas nós podemos buscar essas respostas. Podemos buscar fazer esse caminho e ter no coração essa mesma pegada de Santo Agostinho. Ele, diante da compreensão de Deus, ele entendia: se eu chego e digo que eu entendo totalmente a Deus, é porque o que eu entendi não é Deus. E assim também, na nossa busca da verdade, nós temos que ter essa simplicidade, entender que não posso compreender tudo. Não só em relação às coisas de Deus, mas em nossas vidas existem muitos mistérios. Muitos. Digo uma,
a morte, digo outra, porquê do sofrimento, digo muitas coisas que nós olhamos e nos escandalizamos ainda. E quando o problema está no outro, quando nós não compreendemos aquele problema, nós simplesmente não nos importamos tanto. Mas quando esse problema chega até nós, nós percebemos quanto somos ignorantes. Por isso precisamos ter, na vida intelectual, duas coisas: nosso coração em Deus e os nossos pés no chão. Por quê? Com o coração em Deus, nós não iremos nos vangloriar. E com os nossos pés no chão, iremos manter a humildade. Está aqui um belíssimo livro para que você conheça. A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges. Compre esse livro, adquira. Ao lê-lo, você vai, sem dúvida, ser uma pessoa diferente, intelectualmente diferente. Livro hiper confiável. Indico ele para você. E também coloco o link desse livro na descrição para que você possa adquirir. Esse é o canal Na Leitura. Agradeço a você. Peço, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para muitas outras pessoas, para que elas possam conhecer também esse canal, conhecer esse livro maravilhoso e que todos nós possamos, diante da verdade, que é Deus, possamos estar sempre felizes. Tchau, tchau, galera. Na Leitura.